Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Louvado seja Deus, porque você todos os dias, nesse mesmo horário, sintoniza a Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre os conselhos evangélicos da pobreza, da obediência e da castidade. Há 4 programas definimos o que é um conselho evangélico, já vamos repeti-lo. Você pode acessar o portal da Século XXI e assistir novamente a esse vídeo. Vimos também a distinção no mesmo programa entre mandamento e conselho. Mandamento é uma ordem, conselho é uma sugestão. O conselho é um meio eficaz para se cumprir e se permanecer no cumprimento do mandamento. E dedicamos a cada conselho evangélico um programa. Conselho evangélico da pobreza, conselho evangélico da obediência, conselho evangélico da castidade. Mas os conselhos, eles, já que são conselhos, podem ser interpretados como uma obrigação. Todos devem observar esses conselhos sempre, necessariamente, em todas as ocasiões, com a mesma medida. Ou há uma outra posição da igreja com relação a isso? Se são conselhos, são sugestões. E se são sugestões, não são uma coisa impositiva. Todavia, saíram dos lábios de Jesus. Tem peso ou não tem peso? Obrigam ou não obrigam? Responde a essas questões de forma muito inteligente São Francisco de Sales, doutor da igreja. Essa citação é colocada literalmente no parágrafo 1974 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos então ao Santo Bispo de Genebra, na Suíça. Deus não quer que cada um observe todos os conselhos, mas somente os que são convenientes, segundo a diversidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões e das forças, consoante a caridade o requer. Pois é ela que, como rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, de todas as leis e de todas as ações cristãs, lhes dá a todos e a todas o lugar, a ordem, o tempo e o valor. Que sabedoria! Isso nos leva a olhar para os 3 conselhos evangélicos, as palavras de Jesus ao jovem rico: vá, venda tudo o que você possui, dê aos pobres, depois venha e siga-me. Esse conselho se aplica às pessoas não com a mesma intensidade, mas depende da ordem, depende do tempo, depende da circunstância, depende da pessoa, depende, como já disse aqui, do grau de prejuízo ou de dependência da pessoa com relação àquele bem. Daí a radicalidade maior ou menor para se desprender, para se libertar daquele bem, traduzindo assim esse conselho de uma forma bem pontual, bem precisa, bem adequada, bem oportuna ao tempo, à pessoa, às circunstâncias, ao lugar, etc. O mesmo se aplica à castidade, o mesmo se aplica à obediência. Muito sábias as palavras de São Francisco de Sales. Repito novamente, para que não se chegue ao cúmulo de levar ao pé da letra, no mesmo grau, no mesmo nível, na mesma intensidade de um mandamento, um conselho. Mandamento é ordem, conselho é uma sugestão. A sua aplicação varia de acordo com a pessoa ou as pessoas envolvidas, o lugar, as circunstâncias, os prejuízos e outros fatores que podem variar de caso a caso. Louvado seja Deus por essa sabedoria, por essa intuição deste grande doutor da Igreja, São Francisco de Sales.